Os mistérios do oceano, que as profundezas do oceano escondem muitas coisas, não há dúvidas, aproximadamente 71% da superfície do nosso planeta é coberta por água. Mesmo assim, nós conhecemos mais sobre a superfície de Marte do que pode estar escondido nas profundezas dos 7 mares. Desde a antiguidade, o oceano tem sido palco de desaparecimentos inexplicáveis de embarcações e aviões. Esses desaparecimentos, sem deixar vestígios, têm alimentado lendas e teorias ao longo dos séculos. Nesse vídeo, falarei sobre o iceberg de naufrágios, desaparecimentos e lendas do oceano. Eu ia começar esse iceberg falando do Titanic, mas acho que todo mundo já conhece a história dele, por conta de ser o naufrágio mais famoso do mundo, tendo um filme sobre e diversos documentários. E por conta disso, muitos acreditam que o Titanic foi o naufrágio com mais vítimas na história. Mas não, existem alguns outros que tiveram mais vítimas, e um deles é o navio filipino MV Dona Paz. Viajando da ilha de Leyte para a capital das Filipinas, Manila, o navio estava superlotado. Sua capacidade era de 608 passageiros. Ele estava com pelo menos 2.000 passageiros não listado no manifesto. Estima-se que o número total de passageiros era aproximadamente 4.300. O navio não tinha rádio e os coletes salva-vidas estavam trancados. Naquele fatídico 20 de dezembro de 1987, muitas pessoas estavam voltando para suas casas para passar o Natal, enquanto a maioria dos passageiros dormia. O Dona Paz colidiu com o MT Vector, um pequeno petroleiro. Vector transportava mais de 1 milhão de litros de gasolina e outros produtos de petróleo. Após a colisão, a carga de Vector pegou fogo e causou um incêndio que se espalhou pelas duas embarcações. Logo em seguida houve uma explosão, causando pânico nos passageiros. Os sobreviventes foram forçados a pular do navio e nadar entre os corpos carbonizados, enquanto as águas estavam em chamas ao redor do navio. Alguns subiram em cima de malas e flutuaram através das águas em chamas. O Dona Paz afundou em 2 horas após a colisão, enquanto o Vector afundou em 4 horas. O número estimado de vítimas é de 4.386 e apenas 25 sobreviventes. A lenda do Kraken é uma das mais famosas histórias do folclore marítimo. O Kraken era uma espécie de lula. Acreditava-se que habitava as águas profundas do Mar da Noruega, que separa a Islândia das terras escandinavas, mas poderia migrar por todo o Atlântico Norte. Segundo as histórias e relatos antigos, o Kraken é descrito como um ser com tentáculos enormes, capaz de envolver um navio inteiro e puxá-lo para as profundezas do oceano. O seu tamanho é tão imenso que pode ser confundido com uma ilha ou um conjunto de rochas. Em 1752, o bispo de Bergen, na Noruega, Erik Ludvigsen, fala do Kraken em seu livro, uma besta com 1,5 milha de comprimento, que, caso agarrasse o maior navio de guerra, o arrastaria para o fundo, e vive no fundo do mar e só sobe à superfície quando é aquecida pelo fogo do inferno. Ao longo dos séculos, várias culturas e regiões costeiras, principalmente a Escandinávia e a Islândia, relataram avistamentos e encontros com o Kraken. E como toda lenda, por mais fantástica que seja, sempre tem um fundo de verdade, e a lenda do Kraken não é diferente. Por conta do pouco conhecimento que os antigos tinham sobre a fauna do mar, provavelmente o Kraken foi confundido com lulas gigantes ou lulas colossais. Essas lulas podem chegar até 22 metros de comprimento. Mesmo nos dias de hoje, pouco se sabe sobre essas criaturas. Elas vivem nas profundezas do oceano e raramente são vistas na superfície. O Kraken também serviu de inspiração para diversas obras da cultura popular, como por exemplo, o filme Piratas do Caribe, O Baú da Morte. Atlântida foi uma lendária ilha ou continente. Segundo a lenda, Atlântida era uma civilização avançada e próspera que existiu há milhares de anos, mas que desapareceu repentinamente no fundo do mar. Segundo o filósofo grego Platão, que mencionou Atlântida pela primeira vez em seus diálogos, a cidade estava localizada além das colunas de Hércules, atual Estreito de Gibraltar. Platão descreve a Atlântida como uma sociedade poderosa e rica, governada por reis sábios. A cidade possuía avançadas habilidades tecnológicas e era conhecida por sua grande riqueza e prosperidade. Nos contos de Platão, a Atlântida era uma potência naval que conquistou muitas partes da Europa Ocidental e África em 9600 a.C. Após uma tentativa fracassada de invadir Atenas, a Atlântida afundou no oceano, em um único dia e noite de infortúnio. Muitos historiadores acreditam que a lenda de Atlântida tenha sido criada para ser usada como uma metáfora para explicar uma catástrofe global que teria sido passada de geração em geração e entrou no imaginário popular da sociedade da época. Ao longo dos séculos,
Muitas teorias foram propostas sobre a localização real de Atlântida. Alguns acreditam que ela poderia ter existido no Oceano Atlântico, perto das Ilhas Canárias ou dos Açores, enquanto outros defendem que poderia estar no Mar Mediterrâneo. Sendo sua existência real ou não, o mito sobreviveu através dos milênios e continua a inspirar muitos autores em suas obras. O Triângulo das Bermudas é uma área do Oceano Atlântico, que forma um triângulo imaginário entre as Ilhas Bermudas, Porto Rico e Flórida. Sei que o Triângulo das Bermudas já foi abordado aqui no YouTube a exaustão, tem centenas de vídeos sobre, mas vou dar uma pequena introdução e vou acrescentar no final o que de fato acontece no Triângulo das Bermudas. Para quem não sabe, ao longo dos anos, foram relatados diversos casos de navios e aviões que desapareceram sem deixar vestígios no Triângulo das Bermudas. Algumas das histórias mais conhecidas é do voo 19, que foi um grupo de 5 aviões da Marinha dos Estados Unidos que desapareceu em 1945. Cyclops, uma embarcação carregada com 19 mil toneladas de suprimentos para a Marinha norte-americana, com 309 pessoas a bordo, desapareceu em 4 de março de 1918. E o voo Santiago Air 513 saiu da Alemanha vindo aqui para o Brasil, desapareceu no Triângulo e foi encontrado 35 anos depois com 92 esqueletos a bordo. Bom, citei só 3 das dezenas de desaparecimentos supostamente misteriosos que aconteceram no Triângulo das Bermudas. E sabem qual é o maior mistério do Triângulo das Bermudas? Nenhum. O Triângulo das Bermudas começou a ser usado por tabloides sensacionalistas em 1950, como um chamariz para vender notícias com uma abordagem misteriosa do porquê embarcações e aviões desapareciam no local. Com isso, foi se criando no imaginário popular toda essa mística sobre o local. Mas se formos pegar dados e comparar, o número de desaparecimentos e acidentes que acontecem no Triângulo das Bermudas é normal, se comparado com outros locais do planeta. Mas quando algo errado acontece no local, ganha toda uma repercussão especial por conta de seu temido Triângulo das Bermudas. Mas diariamente, centenas de aeronaves e embarcações passam pelo local e nada acontece. Inclusive, diversos acidentes que aconteceram a centenas de quilômetros do Triângulo das Bermudas já foram atribuídos a ele, fazendo aumentar ainda mais sua fama. De fato, a região tem correntes de ar intensas que podem formar furacões e ondas gigantes que atrapalham as investigações, mas não existe nada de sobrenatural no local. Em 7 de novembro de 1872, sob o comando do capitão Benjamin Briggs, o barco mercante Mary Celeste foi carregado com barris de álcool e zarpou de Staten Island, Nova York, com destino a Gênova, na Itália. Além do capitão e 7 marinheiros, ele também transportava Sarah Briggs, esposa de Benjamin, e sua filha de 2 anos, Sofia Matilda. Uma embarcação britânica com o nome de Dei Gratia estava passando a leste dos Açores, que é um conjunto de ilhas situados no Oceano Atlântico, quando avistou um navio à deriva, em 5 de dezembro do mesmo ano. Seu capitão, David Reed Morehouse, descobriu que era o Mary Celeste. O navio estava em boas condições, com parte das velas içadas, sem ninguém a bordo e sem o seu barco salva-vidas. Sua carga também estava intacta. O último registro no diário de bordo tinha a data de 10 dias atrás. Várias investigações foram realizadas, incluindo uma inspeção aprofundada do navio, mas não foi encontrada nenhuma evidência conclusiva sobre o que aconteceu. E claro, sem nenhuma conclusão sobre o que aconteceu, surgem diversas teorias. Uma das teorias sugere que a tripulação do Mary Celeste abandonou o navio voluntariamente. Isso pode ter ocorrido devido a algum evento repentino, como um terremoto seguido de um maremoto, trombas d'água ou até mesmo ataques de lulas gigantes, o famoso Kraken. Outra hipótese também é que poderia ter ocorrido algum crime a bordo. Isso explicaria o sumiço da tripulação, já que o mar é um ambiente perfeito para ocultar cadáveres, e os criminosos sumiram com um bote salva-vidas para confundir os investigadores. A tripulação do Dei Gratia, que foram responsáveis por acharem o Mary Celeste, chegaram aí a julgamento, mas nenhuma evidência foi encontrada contra eles. Enfim, até hoje permanece o mistério do que pode ter acontecido com Mary Celeste e seus 10 tripulantes. Moby Dick é um famoso romance escrito por Herman Melville, publicado em 1851. No livro, é narrada a busca obsessiva de Ahab, capitão do navio baleeiro Pequod, por Moby Dick, o gigante cachalote branco que na viagem anterior do navio arrancou parte da perna do capitão. E na cultura popular, Moby Dick inspirou diversas obras, como um desenho da Hanna-Barbera, uma música da banda Led Zeppelin, e também já teve aparições nos desenhos Tom e Jerry e Pica-Pau, além de ser referenciado em diversas outras obras de forma direta e indireta. Mas o que poucos sabem
é que Moby Dick foi inspirado em uma história real que ocorreu em 1820. O Essex era um navio baleeiro que tinha uma grande reputação. Naquela época, os produtos derivados das baleias eram muito valiosos e tinham diversas utilidades. Por conta disso, a caça de baleias era extremamente comum e lucrativa. Em 12 de agosto de 1819, sob o comando do capitão George Pollard Jr., o Essex zarpou do porto de Nantucket, em Massachusetts, nos Estados Unidos, com destino ao arquipélago de Galápagos, para o que seria sua última viagem. Caçar baleias cachalotes, apesar de ser lucrativo, era difícil. Os tripulantes entravam em barcos menores e tentavam arpoar o animal de diferentes ângulos. Ataques a esses barquinhos eram comuns, mas o que a tripulação do Essex não esperava é que o barco principal fosse atacado, e estavam todos a bordo. Os cachalotes medem aproximadamente de 15 a 20 metros. Só para comparação, isso já é do tamanho mais ou menos de um ônibus comum. Porém, a baleia que atacou o Essex tinha 25 metros de comprimento. A criatura tinha cicatrizes e aparentava ser sobrevivente de outros ataques de baleeiros. Ela observava a embarcação de uma certa distância, quando investiu contra o casco do navio e abriu um buraco. Ela se afastou por alguns momentos, enquanto os homens tentavam consertar o buraco feito no casco, e atacou novamente, terminando de destruir o navio. E depois disso, foi embora. Vendo que não podiam fazer nada para salvar o Essex, os 20 tripulantes subiram nos 3 barcos menores restantes, pegaram suprimentos e navegaram em direção ao Peru, do outro lado do Pacífico. Foram 92 dias no mar. Em 2 semanas, os mantimentos acabaram. Depois de um tempo, eles chegaram à ilha deserta de Henderson, onde o capitão escreveu o relato do naufrágio e o prendeu em uma árvore dentro de uma lata. Assim, se todos morressem, algum dia a humanidade poderia descobrir o que aconteceu. Depois ele convocou os tripulantes para voltarem para o mar em busca de salvação. Apenas 17 toparam. Os outros 3 preferiram ficar ali. Cerca de 2 meses depois, um dos marinheiros morreu. Sem muita comida, os outros acabaram devorando sua carne e jogando o que restou do corpo no mar. Pouco tempo após isso, os barcos acabaram se perdendo e se separando. Na embarcação do capitão haviam 4 pessoas, mas a fome os levou a um extremo: sortear quem seria sacrificado para garantir a sobrevivência dos outros. O jovem Owen Coffey, de 18 anos, primo do capitão, teve o azar de ser o escolhido. Por fim, restaram apenas o capitão e outro tripulante. Após 94 dias no mar, o capitão George Pollard foi resgatado por um navio e levado de volta a Nantucket. Já o outro barco foi encontrado por uma embarcação mercante britânica. Ao todo, 8 dos 20 tripulantes do Essex sobreviveram à fatídica viagem, incluindo os 3 que permaneceram na ilha Henderson. Em terra firme, George Pollard foi rejeitado pela família por ter comido o próprio primo. Já Owen Chase, outro sobrevivente, escreveu um livro relatando os meses de angústia, e uma cópia desse livro foi entregue por seu filho a um jovem escritor chamado Herman Melville, e o resto é história. O voo Malaysia Airlines 370 partiu de Kuala Lumpur, na Malásia, às meia-noite 41 de 8 de março de 2014, com 239 pessoas a bordo. Sua chegada era esperada em Pequim às 6h30 do mesmo dia 8. Cerca de 40 minutos após sua decolagem, o avião desapareceu dos radares, enquanto sobrevoava o Golfo da Tailândia. Ao se confirmar o desaparecimento, as buscas foram iniciadas naquela região. Ao desaparecer dos radares, a sua altitude era de 10.700 metros, e durante todo o voo, a tripulação não relatou nenhum problema. Buscas massivas foram realizadas durante 2 meses após seu desaparecimento, com a colaboração de diversos países. Porém, nada foi encontrado. Em julho de 2015, foi encontrada uma parte da asa da aeronave no litoral da ilha de Reunião. A peça, encontrada por moradores, foi identificada por especialistas como sendo do avião. Além desta peça, foram encontradas almofadas de poltronas e janelas de avião, que as autoridades acreditavam ser também da mesma aeronave. Outras partes foram descobertas na Tanzânia, Moçambique, África do Sul e nas Ilhas Maurício, mas não foram confirmadas como parte do avião. Em janeiro de 2017, as buscas foram oficialmente terminadas. Autoridades oficiais da Austrália, Malásia e China concordaram que as atividades terminariam quando considerasse completa a zona de busca definida. Com um custo estimado em 145 milhões de dólares, foi a mais complexa e cara busca da história da aviação. Após o término das buscas, sem nenhuma conclusão, surgem diversas hipóteses sobre o que poderia ter acontecido com o voo Malaysia Airlines 370. Uma das teorias mais plausíveis é que o avião simplesmente sofreu uma pane mecânica e caiu no Oceano Índico. Porém, em 2018, o principal investigador do governo da Malásia afirmou que nenhuma prova de mau funcionamento ou defeito na aeronave que pudesse ter contribuído para o desaparecimento
foi encontrada. Outra teoria é que de alguma forma o avião foi despressurizado, fazendo com que o piloto e provavelmente a tripulação estivessem completamente inconscientes. Assim, o avião teria continuado no piloto automático até ficar sem combustível e cair no mar. Outra hipótese é o sequestro do avião. Algo pode ter dado errado durante o sequestro, o que fez o avião cair. Outra teoria que foi dita pelo Lito do canal Aviões e Músicas, inclusive, recomendo, o canal dele é muito bom. Ele acha que o piloto quis se suicidar. A polícia em investigações achou coisas que poderiam levar ele a querer tirar a própria vida. Enfim, já se passaram 9 anos desde o desaparecimento do Malaysia Airlines 370. Por mais que tenham achado alguns destroços confirmados do avião, ainda permanece um mistério sobre o que causou a queda do avião e a morte das 239 pessoas a bordo. Localizado no Oceano Pacífico, o Ponto Nemo é o local mais remoto do planeta. O termo Nemo vem do latim e significa nenhum ou ninguém. A porção de terra mais próxima desse ponto está a 2.688 km. Esse ponto é tão remoto que os seres humanos mais próximos dali são os astronautas da Estação Espacial Internacional, que orbita a Terra a uma altitude máxima de 416 km. Como praticamente não há vida no local, seja humana, animal ou vegetal, as agências espaciais de todo o mundo costumam usar o Ponto Nemo como cemitério espacial. Centenas de objetos espaciais desmontados estão no local, até mesmo restos da antiga Estação Espacial Mir, que ficou 15 anos na órbita da Terra, foi descartada no local. Poucos foram as visitas dos seres humanos ao local, por conta de ser um lugar de difícil acesso e também não tem muito o que se explorar, por conta de ser basicamente só água. O Ponto Nemo é um local fictício criado para marcar o ponto mais isolado do planeta. No ano de 1997, oceanógrafos registraram um estranho ruído cerca de 2.000 km a leste do Ponto Nemo. Um misterioso barulho, que ficou conhecido como o bloop, e era mais alto do que o som de uma baleia azul, e levantou suspeitas da existência de alguma criatura desconhecida. Irei falar mais sobre o bloop na próxima camada. Esse som foi registrado em uma região remota do Oceano Pacífico, o Ponto Nemo, que também é uma das regiões mais profundas do oceano. O som foi capturado pelos microfones subaquáticos da Administração Oceânica e Atmosférica Nacional dos Estados Unidos. Em 1997, o som foi detectado várias vezes no verão de 97 e era extremamente poderoso e de baixa frequência, diferente de qualquer coisa já ouvida antes. Porém, depois daquele verão, nunca mais o som foi detectado. Diversas teorias surgiram sobre o que poderia ter emitido esse som. Inicialmente, achava-se que poderia ser de uma criatura desconhecida. O bloop foi detectado a mais de 3.000 km de distância da sua origem. Segundo cientistas, só uma criatura colossal seria capaz de emitir esse som. Porém, não havia uma criatura conhecida capaz de tal feito. O mais provável, e o que é mais aceito por especialistas, é que esse som foi gerado por icequakes, que são icebergs gigantes se rachando. Mesmo assim, ninguém está totalmente certo do que foi o bloop. Localizada no Oceano Pacífico, a leste das Ilhas Marianas, perto do continente asiático, a Fossa das Marianas é o local mais profundo do planeta, com aproximadamente 2,550 km de comprimento e 10,984 km de profundidade. Para se ter uma ideia do quão profunda é a Fossa das Marianas, o Monte Everest, que é a montanha mais alta do planeta, tem 8,849 km de altura. Seres humanos desceram até a Fossa das Marianas apenas 3 vezes na história. Porém, nem o local mais profundo de todo o oceano está salvo da poluição causada pelos seres humanos. Com a coleta de materiais, pesquisadores encontraram a presença de microplásticos de sacolas e embalagens de balas. Além de lixo humano, foi encontrado também novas espécies de crustáceos semelhantes a camarões e também espécies de peixes nunca antes vistas.
O Triângulo do Dragão, também conhecido como Mar do Diabo, localizado no Oceano Pacífico entre Tóquio, a Ilha Miyake e a Ilha Guam. Assim como o Triângulo das Bermudas, o Triângulo do Dragão também é conhecido por desaparecimentos misteriosos de embarcações e aeronaves. Embora não tenha tanta notoriedade quanto o Triângulo das Bermudas, um dos casos mais famosos do local aconteceu com militares do Japão, que perderam 5 embarcações com uma tripulação de mais de 700 pessoas, entre os anos de 1952 e 54. Por conta disso, a área foi declarada oficialmente uma zona de perigo pelo Japão. Porém, nem todos esses navios desapareceram no local. Assim como no Triângulo das Bermudas, muitos desaparecimentos que acontecem centenas de quilômetros do local são atribuídos a ele. Dizem que esses desaparecimentos ocorrem devido a variações magnéticas e por causa de fenômenos sobrenaturais ainda inexplicáveis. Durante vários séculos, os marinheiros relataram incontáveis números de barcos de pesca desaparecendo dentro dos limites do Mar do Diabo. Diz a lenda que dragões sobem à superfície da água para arrastar os barcos e seus tripulantes para o fundo do mar. E muito provavelmente foi assim que surgiu o nome Triângulo do Dragão. E a possível explicação que pode ter dado origem a essa lenda é a existência de vulcões submersos, que são capazes de sumir com embarcações sem deixar vestígios, além de condições meteorológicas extremas que podem causar fortes ventos e ondas gigantes. O Kursk foi um submarino de mísseis de cruzeiro operado pela Marinha da Rússia. Em 10 de agosto de 2000, o submarino Kursk se juntou ao exercício militar Summer X, o primeiro em grande escala planejado pela Marinha Russa em mais de uma década. A frota contava com 30 navios, 4 submarinos de ataque e outros navios menores. No exercício, o Kursk foi uma das poucas embarcações autorizadas a transportar carga de combate durante todo o tempo. O submarino afundou em 12 de agosto de 2000 no Mar de Barents, durante um grande exercício junto com a frota, quando torpedos da sua proa detonaram acidentalmente. Sismógrafos noruegueses registraram a primeira explosão. O relatório final da Marinha Russa sobre o desastre concluiu que a explosão foi devido à falha de um dos torpedos. A explosão gerou uma magnitude de 1.5 na escala Richter, sendo comparada a uma explosão semelhante a 200 kg de TNT. Uma segunda explosão, bem mais violenta, equivalente ao uso de 3 a 7 toneladas de TNT, foi constatada cerca de 10 minutos depois. A onda de choque da explosão abriu um grande buraco no casco da embarcação, que causou o colapso dos 3 primeiros compartimentos do submarino. 95 dos 118 tripulantes morreram naquele momento. O submarino afundou em águas relativamente rasas, em uma profundidade de 108 metros. Não houve sobreviventes, mas nem todos morreram na explosão. Sobraram 26 tripulantes após a explosão. Um desses tripulantes foi o capitão-tenente Dmitry Kolesnikov, que conseguiu escrever bilhetes contando sobre a situação no compartimento. Aqui está escuro para escrever, mas vou tentar por tato. Parece que não há chances reais, 10 a 20%. Espero que pelo menos alguém leia isto. Aqui está uma lista do pessoal de outras seções que agora estão na 9ª e vão tentar escapar. Saudações a todos. Não há necessidade de desespero. O Kursk tinha uma tecnologia que absorvia o dióxido de carbono de um espaço e liberava oxigênio quimicamente durante uma emergência. Sendo assim, os tripulantes que estavam no compartimento mais afastado da explosão conseguiram sobreviver, mas não foram resgatados a tempo e o oxigênio acabou. Somente depois de uma semana, a Rússia aceitou a ajuda de outros países. A justificativa da Marinha Russa para a recusa de ajuda era que queriam preservar os segredos militares do submarino nuclear, porque estavam testando um novo tipo de míssil que ainda estava nele. Mergulhadores noruegueses, usando equipamentos de resgate, conseguiram realizar a operação de descida e abertura das escotilhas em menos de um dia, o que a Rússia em uma semana não conseguiu. Todos os 118 tripulantes morreram, e as autoridades russas foram muito questionadas por colocarem supostos segredos militares na frente de vidas humanas. O casal alemão Claudia e Manfred Fritz Bajorat, no final da década de 90, decidiram trocar sua vida pacífica na cidade por uma aventura no mar. Eles venderam tudo que tinham e foram explorar o oceano. Casados há mais de 30 anos, terminaram seu relacionamento em 2008. Após o término, Manfred foi visto pela última vez em 2009, em um porto de Mallorca, na Espanha. Claudia morreu de câncer em 2010. Descobriram que Manfred a enterrou em uma ilha caribenha da Martinica. Quando em 31 de janeiro de 2016, o veleiro de Manfred, o Saio, foi avistado por tripulantes de outro veleiro, o LA Max Exchange, à deriva e sem mastro, boiando no meio do Pacífico. Um dos tripulantes do LA Max pulou no mar e nadou em direção ao barco.
Nobody on board? Após isso, os tripulantes do LAMEX Exchange informaram a polícia sobre a descoberta e seguiram viagem deixando o veleiro de Manfred. Porém, a polícia nada fez. Só um mês depois, o Saio foi avistado novamente, desta vez no Mar das Filipinas, a muitos quilômetros do primeiro encontro, por um grupo de pescadores que descobriram o corpo mumificado, sentado em uma mesa. Após investigações, foi determinado que possivelmente a causa de sua morte foi um ataque cardíaco, e a mumificação do corpo, embora rara, é possível com uma combinação de calor tropical, vento seco e ar salgado do mar. Podem preservar ou mumificar um cadáver. E para o corpo chegar no nível de mumificação que foi encontrado, provavelmente Manfred poderia estar morto há anos. Junto ao corpo mumificado de Manfred, foram encontrados um álbum de fotos e diversos documentos que confirmaram sua identidade, e também um texto dedicado à sua falecida esposa. 30 anos estivemos no mesmo caminho, então o poder dos demônios foi mais forte do que o desejo de viver. Você me deixou, que só alma encontre a paz, o seu Manfred. Imagine o sentimento de angústia e solidão que esse cara estava. Sozinho em um barco de 12 metros, cercado por água de todos os lados, só com um álbum de fotos para relembrar seus momentos felizes ao lado de sua esposa. Em 1929, desembarcaram na ilha de Saint-Paul cerca de 30 franceses que foram contratados pela empresa La Langouste Française, que era propriedade dos irmãos Bussière, para realizar uma temporada de pesca a lagostas durante o verão. A ilha era conhecida por ter uma grande população de lagostas. A ilha de Saint-Paul fica no sul do Oceano Índico e tem 6 km², e é uma das ilhas mais isoladas do mundo. O lugar mais próximo, sem ser outras ilhas que também são isoladas e não tem basicamente nada, é Madagascar, que fica cerca de 3.600 quilômetros. Após a temporada de pesca, o navio da empresa veio levar eles de volta para a França. Porém, 7 pessoas das 30 contratadas ficaram na ilha para garantir a conservação e manutenção dos equipamentos durante o inverno. Eles tinham construído uma pequena fábrica de enlatar na ilha. Eles pescavam as lagostas e, em seguida, enlatavam para conservar, pois as lagostas tinham que chegar até o continente em boas condições. Alfred Caillet, o administrador da empresa, havia prometido a eles enviar um barco de abastecimento dentro de 2 ou 3 meses após sua partida. Uma das pessoas que estavam na ilha era Louise Lebrunu, que estava grávida, e o bebê acabou nascendo na ilha e recebeu o nome de Pauli, por causa do nome da ilha. Infelizmente, o bebê viveu apenas 2 meses e foi enterrado dentro de um caixote de conservas que lhe serviu de caixão. Meses se passaram e o barco de abastecimento nunca veio. Assim, foram acabando os suprimentos e alimentos frescos. Uma das soluções foi comer as lagostas que estavam em conserva. Porém, por conta do consumo excessivo de conservas, as pessoas começaram a sofrer de um mal-estar. Graças a um livro de remédios que foi deixado na ilha, descobriram que esse mal-estar era escorbuto. Escorbuto era uma doença comum entre os marinheiros na época das grandes navegações. A causa dessa doença é a falta de vitamina C, que é consumida em alimentos frescos, como frutas e legumes. Basicamente, eles estavam consumindo somente lagostas em conserva e alguns peixes que conseguiam pescar. Os primeiros levados pela doença foram Manuel Pouloc, de 26 anos, seguido por François Ramamonde, de 18, e Victor Lebrunu, de 28. Pierre Clevic, de 18 anos, com fome e sem esperanças, deixou a ilha de canoa e desapareceu no mar. 9 meses depois, atracou na ilha o barco para levá-los de volta, e apenas 3 dos 7 que ficaram na ilha sobreviveram. Julien Lerouludou, Louise Lebrunu e Louis Hellerdan. Caralho, gastei o francês agora. Esse ocorrido foi muito falado na época, saindo em jornais. Com isso, um processo ocorreu nos tribunais franceses, movido pelas vítimas e seus familiares. A causa dos esquecidos da ilha Saint-Paul foi defendida por César Campinti. Até 1936, a La Langouste Française foi considerada culpada e condenada ao pagamento de diversas indenizações às vítimas e familiares, mas recorreu na decisão. Em 1937, a decisão final do recurso confirmou a responsabilidade da empresa, mas após a sua falência, as vítimas acabaram não recebendo nada. O que contei aqui foi um grande resumo de tudo que aconteceu. Se quiserem saber com mais detalhes, tem um excelente vídeo do Pirula, que eu vou deixar aí no card. Localizada no Oceano Pacífico, a cerca de 1.300 km a sudoeste de Acapulco, na costa mexicana, a ilha é uma faixa de terra circular, e de um lado você vê o mar,
e do outro uma lagoa não muito agradável, com água acidificada no fundo e cheiro de amônia. A ilha foi descoberta pelo pirata inglês John Clipperton em 1704, e com o passar dos anos, 4 países diferentes, França, Estados Unidos, Inglaterra e México, lutaram pela propriedade da ilha. A ilha era desejada pela grande quantidade de guano que tinha lá, que basicamente são fezes de aves marinhas, que eram usadas como fertilizante. Os 4 países tentaram manter uma presença permanente na ilha. Uma empresa inglesa chegou a construir um assentamento e um farol na ilha. Porém, todo o esforço para manter a ilha não era tão lucrativo como se esperava. Então, Estados Unidos e Inglaterra desistiram da ilha. Sobraram México e França. Em 1906, os mexicanos decidiram enviar um pequeno grupo militar e suas esposas, chefiados pelo capitão Ramon Arnaud, com o objetivo de manter a soberania mexicana na ilha. Para garantir a sobrevivência dos habitantes da ilha, a marinha mexicana se comprometeu em garantir o abastecimento de Clipperton por barco a cada 3 ou 4 meses. Alguns meses se passam e as pessoas conseguiram sobreviver na ilha com certa tranquilidade. Ramon teve 2 filhos com sua esposa Alicia Rovira. As condições de vida eram difíceis na ilha, mas no geral dava para sobreviver graças aos suprimentos que a marinha mexicana fornecia. Até que os barcos da marinha mexicana pararam de abastecer a ilha. Isso aconteceu por conta de uma grande instabilidade política que estava acontecendo no México, que mais tarde ficou conhecida como Revolução Mexicana. E quem tinha mandado Ramon Arnaud para a ilha havia renunciado o cargo, e as pessoas simplesmente foram esquecidas na ilha. Havia aproximadamente 26 pessoas na ilha, 13 soldados, 12 mulheres e crianças, e um faroleiro que vivia sozinho na base de uma rocha, abaixo do farol, com uma alimentação precária à base de ovos de pássaros, peixes e alguns cocos dos poucos coqueiros que tinham na ilha. A maioria das pessoas na ilha morreram de fome e escorbuto, sobrando apenas o capitão Ramon Arnaud, sua esposa e um filho, o tenente Angel Cardone e sua esposa, o faroleiro e mais 6 mulheres e 5 crianças órfãos. O capitão Ramon Arnaud avistou um navio na costa da ilha que estava se afastando. Desesperados, ele e o tenente Angel subiram em um barco a remo e foram atrás do navio na esperança de serem notados. O mar estava agitado e eles desapareceram nas águas. Provavelmente, o barco virou e por conta da correnteza, eles não conseguiram voltar para a ilha. Bom, as águas do mar não estavam agitadas à toa. Um furacão se aproximava da ilha, e a viúva do capitão Arnaud, Alicia, estava grávida e entrou em trabalho de parto. As mulheres e crianças se refugiaram no porão apertado de uma casa, e Alicia Rovira deu à luz a um filho, e o nomeou de Angel. Mãe e bebê sobreviveram, sobrando apenas 8 mulheres, 6 crianças e o faroleiro da ilha. Vocês devem estar se perguntando quem é esse tal monstro da ilha Clipperton que eu não falei dele até agora. Victoriano Álvares, o faroleiro, se aproveitando da situação que tinha apenas ele de homem na ilha, desceu do farol, enquanto as mulheres se recuperavam na casa. Recolheu todas as armas da ilha e jogou no lago, ficando apenas com uma, para forçar as mulheres a fazer o que ele queria. Durante 2 anos, ele abusou de todas as mulheres na ilha e matou 4 delas, e também abusou das crianças mais velhas. Durante uma noite, em uma janela de oportunidade, as mulheres armaram um plano para matar o homem. Alicia serviu de isca e atraiu a atenção dele, enquanto Tirsa, uma das sobreviventes, deu a volta por trás da casa e entrou pela janela que estava aberta e pegou um martelo que estava ali. Chegando por trás do homem, ela bateu na cabeça dele com toda a sua força e ele caiu, mas ainda estava vivo e consciente. Nesse momento, Tirsa voltou para casa e pegou uma faca e em seguida retalhou o homem, descontando todo o seu ódio de anos sendo abusada. Pouco tempo depois, no mesmo dia, uma das crianças avistou o navio americano em Yorktown, perto de Clipperton. Parece até coisa de filme hollywoodiano, mas na verdade fazia sentido aquele navio estar passando por ali. Era 1917 e a Primeira Guerra Mundial estava começando, e o navio foi instruído por seus superiores a realizar uma visita de inspeção a Clipperton, porque circulavam rumores de que os alemães montaram bases submarinas na costa mexicana. Em 21 de julho de 1917, após 3 anos, Alicia e seus 2 filhos, Altagracia, Rosália, Francisca, Antônio, Tirsa e sua filha Guadalupe, finalmente foram resgatadas. Cara, não sei como ainda não tem um filme sobre essa história, porque se me contasse essa história sem falar que realmente aconteceu, eu acreditaria fácil que fosse uma ficção. Enfim, muitas vezes a realidade supera a ficção, e infelizmente de uma forma ruim. Mais uma vez, eu vi esse caso no canal do Pirula, que foi um grande resumo que eu fiz aqui. Se vocês quiserem saber sobre tudo mais detalhado, recomendo demais o vídeo dele. Vou deixar aí no card.
Esse foi o iceberg. Se você chegou até aqui, significa que talvez tenha gostado. Então considere deixar o like aí embaixo, se inscrever no canal e também ativa o sino para receber os próximos. Na tela, outros vídeos que talvez te interessem. Muito obrigado por ter assistido até aqui. É isso.